informação do filtrado glomerular. Então a gente falou da regulação da osmolaridade no vídeo anterior. Agora a gente vai falar da regulação da taxa de filtrado glomerular. Então eu falei que seriam vários vídeos agora só sobre regulação, né? Então a taxa do filtrado glomerular ela precisa ser regulada, porque ela precisa ser mantida. Através da filtração do sangue, a gente joga fora tudo aquilo que o nosso corpo não precisa, tá? Então a gente vai ter basicamente dois mecanismos que fazem essa regulação. A gente vai ver os dois. A gente tem um mecanismo chamado miogênico, que é um mecanismo que atua de maneira mais rápida, e a gente tem um mecanismo de feedback túbulo-glomerular, que vai fazer uma regulação um pouquinho mais demorada, tá? Porque vai envolver hormônios e tudo mais, a gente vai ver. Então é o seguinte, nesse gráfico aqui, ele faz uma correlação entre pressão arterial média, que está nesse eixo aqui, na horizontal, com o fluxo sanguíneo renal, que está aqui no eixo da vertical, né? Geralmente eu sempre falo isso quando a gente olha o gráfico. A gente sempre tem que pensar que é o eixo da horizontal que determina o eixo da vertical. Então significa o quê? Que a pressão arterial média, ela determina o fluxo sanguíneo no rim, tá ok? Então significa que quando a gente tem aumento da pressão arterial média, a gente vai ter aumento do fluxo sanguíneo lá no rim. Faz sentido, né? Que a pressão é um parâmetro maior, parâmetro sistêmico, ele vai determinar os menores. Então o menor é o fluxo renal. E por que fluxo sanguíneo renal? Né? Porque é através do sangue que a gente tem a formação do filtrado. É o sangue que é filtrado. E aí a partir disso a gente tem a formação da urina. O que a gente observa aqui? É muito interessante, ó. A gente tem uma faixa de variação aqui, tá vendo? Que vai mais ou menos aqui, né, do 60 ao 160, aonde a gente tem uma estabilização do fluxo sanguíneo renal. Então ele se estabiliza, ele não se altera, por mais que é uma alteração grande, ó, de 100 milímetros de mercúrio. Então a variação de unidade, né, de pressão é uma variação muito grande, 100 unidades de pressão e o fluxo sanguíneo ele não se altera, ele se mantém constante. Ele se mantém no 100%. Ó. Isso vai ser muito, muito importante, né? Para a gente manter a taxa de filtrado glomerular naquele valor de 125 ml por minuto que eu comentei com vocês. Tá? E quem mantém isso constante, independente, né, nessa faixa aqui, um platô, independente se a pressão diminui, média para 60, que é uma pressão mais baixa, ou aumenta, são esses mecanismos que a gente vai falar. Tá bom? Esse vídeo a gente vai falar do primeiro, que é o miogênico. Aqui a gente observa que, claro, abaixo de 60 a gente vai ter uma queda desse fluxo sanguíneo, né? No rim. A gente vai ter uma queda substancial desse fluxo. E isso vai levar a uma queda da taxa de filtrado glomerular. Quer dizer, nesse ponto aqui já ultrapassou do limite, o mecanismo não vai mais conseguir segurar. E quando a gente tem um aumento da pressão aqui, média, né, acima dos 160, a gente tende a ter o aumento do fluxo sanguíneo renal. Tá? E claro que a gente pensar, então pressão alta é muito bom, já tem vídeo aqui falando sobre isso, que não é nada bom, tá? A gente tende a achar isso de cara quando a gente não estudou muito a fundo isso. Não precisa nem estudar muito a fundo, mas né, meio que lógico. Então quando aumenta a pressão, aumenta filtrado, legal, então pressão alta aumenta filtrado, mas o problema é que essa artéria vai chegar a um ponto, as capilares lá, na verdade, glomerulares, vai chegar a um ponto que não vão aguentar mais essa força toda e vão começar a estourar e você começa a ter degeneração dessa estrutura, né? Ela começa a perder as estruturas vão se danificando e a gente vai perdendo néfrons e, consequentemente, reduz taxa de filtrado, tá? Então, tudo é equilíbrio, né, gente? Então, vamos falar do miogênico? Vamos lá. Então, é o seguinte, esse atua rápido, é local e é miogênico, ó, ele tem uma origem muscular, né, miomúsculo. Então, aqui botei esses dois glomérulos, né, mostrando as arteríolas de entrada aferente e arteríola de saída eferente. Reflexo miogênico ele envolve alteração do calibre da aferente. Então a gente sabe. Então, beleza. Ó, para eu regular o filtrado, a taxa de filtrado, eu preciso regular o fluxo de sangue, porque é o sangue que vai ser filtrado. Quanto mais sangue entra no capilar, mais filtrado eu formo. Quanto menos sangue entra, menos filtrado eu formo. Ok? Então, esse reflexo miogênico, ele envolve basicamente uma atividade. Então, dependendo do nível de pressão, eu vou ter uma atividade maior ou menor, em termos de contração e relaxamento, da musculatura lisa presente na parede da arteríola aferente, que é a arteríola de entrada. Ela que vai determinar a quantidade de sangue, ela que regula a quantidade de sangue que entra nos capilares glomerulares. Então nada mais lógico do que esse processo acontecer nessa arteríola.
né? Ela que vai regular quanto que vai entrar. Opa, entrou muito, segura, não entrou pouco, vamos embora. Então como é que é isso? Olha só. A gente vai ter, então, aqui tem uma microscopia de uma parede de arteríola. Essa foto está com uma definição meio ruim, mas é só para a gente lembrar que a gente tem as túnicas que compõem a parede e a gente vai ter a presença do músculo liso, que é o músculo liso circular. Né? Quando ele contrai, ele produz vasoconstrição. Quando ele relaxa, vasodilatação. Tá bom? Então a gente vai ter nessa túnica média a presença. Então é esse músculo aí que vai produzir esse reflexo. Então é o seguinte, gente. Quando a gente tem a pressão tendendo a aumentar, o aumento da pressão arterial, o que vai acontecer para proteger o capilar, para não sobrecarregar ele e ele não ser danificado? Então a gente vai ter, vamos ver nas duas situações, aumento de pressão e redução da pressão. Quando a pressão aumenta, a gente vai ter como que esse reflexo miogênico se comporta. A gente tem uma vasoconstrição reflexa da arteríola aferente, tá? Por que vasoconstrição reflexa? Porque o aumento da pressão, ele vai produzir o quê? A pressão arterial, o sangue mais pressionado, ele vai empurrar a parede arterial para fora, né? Ele tende a fazer isso, porque ele está com mais pressão, ele está com mais força, e a parede arterial, então ela é empurrada, da arteríola no caso, vai ser empurrada, e aí ela responde produzindo o quê? Retração. Ela contrai, né? Então a musculatura, quando é empurrada, isso produz um reflexo de contração. Então ela retrai, então ela gera vasoconstrição. O que vai acontecer? A gente vai ter então essa vasoconstrição acontecendo na arteríola aferente, ó lá. Então ele reduz o calibre. Se eu reduzo o calibre de uma arteríola, o que acontece com o fluxo sanguíneo, com a quantidade de sangue que chega no capilar, gente? Diminui. Então eu tenho redução do fluxo sanguíneo, né? É o meu tubo de entrada de sangue. Se o tubo for pequeno, a quantidade de sangue que passa por ali vai ser pequena também. Então vai ter menos sangue chegando aqui no capilar glomerular. O que isso vai gerar? Uma diminuição da pressão hidrostática aqui no capilar e, consequentemente, eu vou ter uma redução da TFG, tá bom? Redução que eu digo para os valores de normalidade, né? Não deixar essa TFG subir muito. Mas por que isso acontece, né? Como eu falei para vocês, o legal é manter a TFG alta, porque daí você mantém esse sangue bem filtrado, bem limpinho, tira tudo que a gente não precisa, né? Mas acontece o seguinte, gente, a gente machuca muito esses capilares se esse sangue chegar com muita pressão ali dentro. Então, isso é um mecanismo de preservação do próprio capilar glomerular, tá? Só que, claro, se a gente pensar, isso funciona bem quando a pressão aumenta pontualmente durante o dia. Então, quando vai para academia, ela fazer atividade física, a pressão tende a subir? Tende, lógico que tende, né? E aí a gente tende a ter mais pressão acontecendo nas arteríolas aferentes e no corpo inteiro, no sistema arterial como um todo. E aí lá a gente tem esse reflexo produzindo isso, e isso preserva o capilar. Agora, se eu tenho essa pressão alta o tempo todo, o indivíduo que tem pressão alta, não está tratando, não está monitorando, enfim, está deixando, o que vai acontecer? Esse reflexo vai chegar a um ponto que ele não vai funcionar mais. Tá? Essa parede vai ser tão empurrada que ela não vai mais. A gente vai perder essa motricidade de retração. Esse reflexo ele se desgasta. Os reflexos do nosso corpo geralmente acontecem isso, né? Eles entram numa faixa de acomodação que ele não funciona mais. E aí a gente tem esse sangue entrando com tudo nesses capilares e produzindo danos, né? Como eu já falei anteriormente e em outros vídeos eu trato esse assunto sobre função renal e pressão. Bom, e aí o indivíduo vai desenvolvendo insuficiência renal porque ele vai destruindo os néfrons, né, os capilares. Ok, mas em indivíduos saudáveis é isso aí que vai acontecer. Quando a gente tem a situação contrária, queda da pressão arterial, o que vai acontecer? Se eu tenho a pressão mais baixa passando por ali, o vaso sanguíneo ele não vai ser tão comprimido para fora, né? Então isso vai produzir uma vasodilatação reflexa. Para quê? Para poder aumentar a perfusão sanguínea para dentro do capilar glomerular. Então é tudo estímulo que o sangue produz na parede e isso gera uma resposta muscular, tá? Então se eu tenho muita força da parede acontecendo na parede, produzida pelo sangue, de dentro para fora, o músculo da túnica média da arteríola retrai, contrai, tipo, dá uma segurada, né? O que é isso? Que marra é essa? Vamos segurar isso aí. Agora, se eu tenho esse sangue circulando mais, com pressão mais baixa, porque a gente está falando em arteríola, gente. Não confundam com circulação sistêmica com artérias grandes e médias, tá? A artéria grande e média se dilata, se contrai e aumenta a pressão.
né? Se dilata, diminui a pressão. A gente está falando de microcirculação. É diferente. Lembra que a arteríola ela tem um papel de regular o fluxo sanguíneo no capilar. Como que ela faz isso? Dilatando e contraindo. Quando ela dilata, isso aumenta a entrada de sangue no capilar, o que aumenta a pressão. É o contrário. Porque a gente está falando de microcirculação, é diferente. Nas grandes e médias a gente está falando da circulação sistêmica. O sangue ainda não chegou no tecido. Ele está sendo enviado para lá. Tá? Então, as artérias contraem, isso pressiona mais o sangue. A gente está falando aqui de pressão hidrostática, pressão de capilar, não de pressão arterial. Então, toma muito cuidado com isso. Tem gente que faz confusão, não entende, dá um bug na cabeça quando fala isso aqui. Né? Que vaso contrai, tá vendo? Diminui a pressão do capilar. Porque diminui a entrada de sangue. Se eu diminuo o duto, eu vou diminuir o duto, que eu digo vaso, tá? O vaso sanguíneo, a arteríola. Se eu reduzo o calibre, eu diminuo a passagem de sangue. O volume de sangue que chega no capilar é menor. Né? Quando a gente está com frio, o que acontece? Por que as pessoas às vezes tendem a ficar mais pálidas e geladas? Porque a gente tem uma vasoconstrição periférica acontecendo. Isso diminui a perfusão sanguínea nas extremidades. Tá ok? Quando tá calor, a gente tende a ficar mais, né? Quem é mais, tem a pele mais clara fica vermelho, igual um pimentão, quando faz exercício, quando corre e tudo mais. Por quê? Dilatação, para perder calor. Corre dilatação periférica. Isso aumenta o fluxo sanguíneo. Tá bom? Então aqui a gente tem a vasodilatação reflexa, em resposta à queda da pressão, o vaso dá uma crescida. Isso aqui, que vaso? Arteríola aferente, então ela cresce, eu botei essa setinha para fora para mostrar que ela está dilatando, tá? Tá aumentando o calibre. Isso vai produzir um aumento do fluxo sanguíneo nos capilares glomerulares. Quanto mais sangue no capilar, maior a pressão que eles vão produzir na parede do capilar, ou seja, pressão hidrostática. Aumentou a pressão hidrostática, que é a principal força que leva à formação do filtrado. A gente vai ter um aumento da taxa de filtrado glomerular. Tá bom, gente? Eu sei que é muita coisa. Tá? Então tem que mudar a maneira de enxergar a microcirculação para circulação, para grande circulação, circulação sistêmica. Os eventos produzem efeitos diferentes. Aqui a gente está falando de pressão capilar. Ela está ligada diretamente com a quantidade de sangue. E a quantidade de sangue é determinada pelo calibre da arteríola. Beleza? Então aqui para corrigir, né? Então a arteríola faz a sua parte, tenta consertar. Opa, né? Se a pressão cai muito, a taxa de filtrado tende a cair, e isso não é bom, a gente começa a reter um monte de coisa que não... É claro que isso tem um limite de funcionamento. Isso vai funcionar bem naquela faixa que eu mostrei para vocês no gráfico de pressão arterial média, entre 60 e 160 milímetros de mercúrio, tá? Aí esse reflexo ele funciona, ele consegue segurar. Fora isso, aí não vai funcionar bem. Tá ok, gente? Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo falando de feedback tubo glomerular. A gente se vê.